Então, a partir deste momento, está sendo gravado, né? Já desta feita estão advertidos. Se não quiserem aparecer no vídeo, deixem a webcam desligada. E no mais, durante a aula, quem tiver dúvida ou queira me interromper, sintam-se à vontade, habilitem o microfone dos senhores e podem me parar, interromper, perguntar, questionar, o que tiver de dúvida, que nós estamos aqui para dirimir, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos, e hoje nós vamos efetivamente falar de direito civil, né? Se até a última aula a gente falou da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, hoje, efetivamente, a gente começa a falar de pessoas, né? Então, dá início, efetivamente, à nossa matéria de direito civil, que trata-se de bens, de pessoas e de bens, ok? Aqueles que é a primeira aula que estão comigo, sejam muito bem-vindos, e qualquer dúvida, não deixe de dirimi-las aqui, né? Hoje nós espero que a gente tenha a sala cheia, até porque nós teremos aula tanto com a turma A quanto a turma C, tá? Então, se vocês vislumbrarem algum nome diferente daquele que corriqueiramente estão acostumados, não estranhem, que hoje eu vou dar aula para as duas turmas numa só, ok? Pois bem, quando a gente fala de direito civil, né, antes mesmo de falar de pessoas, quando a gente fala de direito civil, nós estamos falando da parte do direito privado, né, porque trata-se tão somente de interesse particular, e o direito qual rege a relação entre as pessoas e a relação das pessoas com os seus bens. É isso que a gente tem como conceito de direito civil, né? É esse instituir, criar normas, né? Reger a relação entre pessoas e a relação de pessoas para com os seus bens, né? Então, o direito civil só um pouquinho. Cadê o meu? Opa! Deixa eu voltar aqui. Não sei o que houve em relação ao meu slide. Não é o 12, não. Só um pouquinho, gente. Acho que travou por aqui. Coisa das aulas ao vivo, né? Deixa eu voltar a compartilhar. Para a gente solucionar isso. Acho que agora deu certo. Vamos lá, então. Acho que é isso, né? Tá pensando para voltar para os slides. Mas vamos lá. Então, direito civil, ó, é o que eu já acabei de falar. Ramo do direito privado vai disciplinar as relações jurídicas entre as pessoas privadas, sobretudo as de caráter obrigacional, patrimonial, negocial e familiar, que é o que eu falei, como reger as relações entre as pessoas, né, e as pessoas com bens. E a parte da relação civil é que a gente tem caráter obrigacional, patrimonial, negocial, e a familiar está ali entre pessoas. E direito do que a gente vê falar de pessoas. Nada mais é do que a personalidade humana,
né? Ela vai disciplinar aqui não só a personalidade jurídica, mas em relação à família, o patrimônio e a transmissão. Deixa eu perguntar para vocês estão vendo bem? Estão vendo meus slides? Está tendo alguma intenção? Não? Professora, está travando, o slide não está passando e a voz da senhora está cortando. Tá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou desligar minha aqui, o microfone, e vou novamente no slide. Já vou, só um pouquinho. Vamos resolver isso depois. Definitivo. Peraí. Bom, vamos lá, ver se está certo agora. Deixa ele abrir pelo menos, né? Minha voz, vocês estão ouvindo? Como é que tá agora? Deixa eu aumentar aqui meu volume. Bom, se ele abrir, né? Vamos lá, então. Vamos retomar. Isso, acho que agora deu certo. Então, vamos voltar. Vocês estão conseguindo agora ver o slide? Ouvir minha voz direito? O que vocês me falam? Tranquilo. Agora tá tranquilo? De boa. Então tá. Então vamos lá, né? Vamos. Qualquer coisa, ó, se começar a travar, se vocês tiverem dificuldade em me ouvir e tal, vocês falam aí que aí a gente para, retoma e faz tudo acontecer de novo aqui, ao vivo. Mas voltando então para a nossa conversa do direito civil, eu falei que o direito civil é um ramo do direito privado, porque ele foca nas relações tão somente de interesses particulares, né? Não se trata de interesse coletivo, mas tão somente das partes quais estão em relação jurídica. E o direito civil ele vai ter normas, né? Ele vai disciplinar essa relação entre as pessoas e seus bens, né? O objeto desse direito civil é a tutela da personalidade humana, que é o ponto-chave do nosso estudo hoje. Então, ele vai disciplinar não só a personalidade jurídica, mas a família, o patrimônio e a própria transmissão de patrimônio, né, daquele que é detentor desse patrimônio, né, seja em vida ou seja pós-morte. Quando se fala em direito civil, os princípios fundamentais desse direito civil, né? Qual que é a base desse direito civil? Eu selecionei aqui 5 princípios basilares desse direito civil. A nova roupagem do direito civil a partir de 2002 é bastante diferente do que a gente tinha com o Código de 1916. O Código de 16, ele tinha um fundamento muito maior no patrimônio do que na pessoa, tá?
E o Código Civil de 2002, ele vem de uma forma, assim, a base desse Código Civil, ele está na pessoa, mas principalmente no ato propagado por essa pessoa, tá? E aí eu vou explicar à frente por que eu estou dizendo isso. O princípio primordial, um dos princípios primordiais que vem de sustentáculo ao direito civil, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Só um pouquinho, gente. Gente, desculpa, mas coisas de aula ao vivo. Minha sobrinha de 5 anos tinha entrado aqui no escritório para ver a aula e aí ia acabar atrapalhando, né? Mas, enfim, coisas de quarentena. Oi. Oi, Valesca. Tá cortando. Já para admitir algumas pessoas, mas já entraram. Uhum. Não, já estou admitindo. Conforme vai aparecendo aqui para mim, eu estou aceitando. Tá bom, obrigada. Não por isso, Dagny. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, como base do direito civil, né, o fundamento dele está na Constituição Federal. E qual que é o ponto-chave, né, deste princípio? Ele vai proporcionar ao direito civil, né, comprometer-se principalmente com a manutenção da vida e da liberdade desse ser humano, né? Ele traz o ser humano como sujeito de direito e não como objeto de direito, né? E há uma grande diferença nisso quando você é sujeito de direito e você é objeto de direito, né? Ser objeto de direito, imagina sua casa, seu carro, né? Sua moto, seu celular, isso é um objeto de direito, porque você pode dispor desse objeto. E quanto a sujeito de direito? A gente vai ver que o ser sujeito de direito é a capacidade de você contrair, né, obrigações e você também contrair direitos, né, lhe proporcionar direitos. Então, são duas relações bastante distintas, né? Outro princípio que é basilar do direito civil é a autonomia privada. O que vem a ser esse princípio de autonomia privada? Quando se fala em direito de autonomia privada, nós estamos falando do sujeito de direito, né, do ser humano, né, de todo ser humano, de ter a liberdade para praticar ou deixar de praticar ato, ou assumir e deixar de assumir obrigações, né? Aqui, você o faz de acordo com a sua vontade. Você está no curso de direito hoje por mera liberalidade sua, pela sua vontade. Você vai fazer um bom curso ou não, isso depende da sua vontade, depende do que você realmente quer. Não vai depender, eu, enquanto professora, posso te orientar no caminho, né? Te demonstrar, no caso da nossa matéria, o direito civil. Mas você que assume o controle. Este controle, essa escolha é sua. Essa autonomia é sua. Não tem como eu, enquanto docente, lhe obrigar a isso. Se você não quiser, você não vai fazer, né? Ainda que o seu pai ou mesmo você esteja pagando a mensalidade, mas isso é só um ponto em relação à sua vontade, né? Então, tudo no direito, não só relacionado à faculdade aqui, que eu dei de exemplo, bastante aleatório, mas toda e qualquer situação relacionada você tem a liberdade de escolha. Você pode ou não fazer. Você pode ou não comprar uma casa e contrair a obrigação de pagar pela compra. Você pode ou não contrair qualquer obrigação de fazer, de dar, não fazer. Você tem escolha de fazê-lo, né? E esse princípio
é um dos princípios basilares do direito civil, porque a partir deste princípio, a partir dessa sua escolha, né, de acordo com a sua vontade, a gente vai utilizar regras específicas desse direito civil, tá? Então, para o direito civil, isso não vai ser muito correto lá no direito administrativo, mas, enfim, aqui no direito civil, por este princípio, tudo é lícito, né? O que não é proibido. O que o Código Civil não proibiu é permitido fazer, tá? Não levem isso, gente, para o direito penal, tá bom? Então, estamos falando aqui do direito civil. Aquilo que não foi proibido pelo Código Civil, por este artigo, é lícito fazer, tá? Outro ponto, outro princípio fundamental é a função social do direito privado. Tá? E o que é função social, né? Ele vai considerar a função social da propriedade e dos negócios desde que você compatibilize, né, equalize a sua pretensão, ou seja, aquilo que você quer enquanto particular, mas com os anseios da coletividade. Tá? Então, eu tenho um equilíbrio entre a minha vontade particular, o que a Karina, né, particular, interessa, e os meus anseios com o social. Tá? Pela função social do direito privado, eu tenho que ter um equilíbrio entre um interesse particular, que é as relações que são postas diante do direito civil, com os anseios do coletivo. Tá? Essa é a ideia. É que todos aqueles direitos e deveres que estão arguídos lá no Código Civil, elas devem ter equilíbrio entre os particulares e a coletividade. Um dos mais importantes princípios do direito civil, né, um dos mais importantes princípios do direito civil é o direito da boa-fé objetiva. Tá? Esse princípio é uma inovação para o Código de 2002, ele não persistia no Código de 16, e é um princípio bastante presente no Código Civil de 2005. Tá? 2015, né? Não, 2005 mesmo. A boa-fé objetiva, o que a gente tem como boa-fé, né? É a intenção daquele que o faz. Então, você tem subjetiva, é aquela que está no sujeito, né? Depende do que você pensa. A objetiva significa um padrão de conduta, né? Esse padrão de conduta não é ferível subjetivamente, não depende do que você pensa, tá? Mas é o que o coletivo deve arguir. E quando você analisa boa-fé, é a ideia de que as partes vão exercer de forma comportamental, né, um bem-querer, vai fazer aquilo de bom grado. Você não vai exercer num contrato, por exemplo, uma compra e venda. Você vai vender a casa, se tem algum defeito oculto nessa casa, você vai transparecer isso. Você vai fazer os pagamentos de acordo com aquilo que você assinou em contrato. Tá? Então, boa-fé aqui, quando se fala em boa-fé objetiva, a gente, junto com ela, traz o princípio da lealdade. As pessoas devem ser leais, né, ao se comprometerem, né? Então, você faz as coisas de boa-fé, de bom grado, né? Eu não quero enganar as pessoas, né? Eu não vou te enganar. Eu estou vendendo um carro para você, eu já estou dizendo, esse carro é um carro usado, ele tem tais e tais defeitos. Eu deixo isso claro, eu faço com boa fé, com boa vontade, de bom grado, eu não quero enganar ninguém, tá? Isso é o princípio da boa fé objetiva. E outro princípio presente no nosso direito civil é em relação à responsabilidade, né? Isso bastante presente no artigo 186,
187 e 927 do Código Civil. Esse princípio vai dizer o quê? Que aquele que causou dano a alguém tem o dever de reparar esse dano. Então, se você causou dano a alguém, seja dano moral, dano material, extrapatrimonial, qualquer um dano, se você causou esse dano, cabe você, né, o dever de reparar esse dano, tá? É o princípio da responsabilidade. E em relação à responsabilidade, os senhores estudarão em um semestre específico a teoria da responsabilidade, tá? Até aqui alguma dúvida? Posso seguir? Se tiver alguma dúvida, não se furtem e me perguntem. Além disso, Só né? para esclarecer o princípio da boa-fé objetiva. Na subjetiva depende do que eu penso. Na objetiva, Isso. então, traz o princípio da lealdade pensando no outro. E é assim, ó, é uma condução comportamental, tá? É você agir de forma correta. Essa é a ideia. Quando você pensa na boa-fé objetiva, é você agir diante dos deveres e obrigações que você se dispõe, você agir da forma correta, com boa fé, tá? Então, e aí você tem um entrelace com o princípio da lealdade. Você vai agir de forma leal em relação ao outro para o qual você está contraindo qualquer tipo de obrigação. Feito? Perfeito, obrigada. Não, por isso. 3 princípios básicos que vieram com o Código Civil: socialidade, eticidade e operabilidade. E o que são esses princípios, assim, né? O que muda, né? Quando a gente fala em socialidade, a gente está falando que eu vou ter, ainda que seja regra do direito privado, ou seja, eu trabalho, né? Eu tenho as normas de condutas de interesses privados, particulares, eu tenho a prevalência de valores coletivos sobre os individuais. Tá? Então, no Código de 16, eu tinha prevalência do individualismo, era eu, né? No Código de 2002, passa-se a ter a questão dos interesses sociais. Por isso que um dos princípios basilares do direito civil vai dizer em relação à função social da propriedade. Ou seja, ainda que eu tenho direito de escolha em relação às minhas obrigações, esse meu direito de escolha não tem que estar coadunado com os interesses coletivos. Tá? Isso é socialidade. Eu busco ao social, a todos, né? Então, os valores coletivos, eles vão estar sobre os valores individuais. Ó, eu estou usando aqui a palavra valores, não se trata de interesses. Por isso, não há que se confundir aqui em relação ao direito privado com o direito público, ok? Outro ponto quanto princípio básico, a eticidade. O que é a eticidade? Na eticidade, eu vou priorizar a equidade, a boa-fé, a justa causa, todos aqueles critérios éticos, né, que vai proporcionar ao juiz ter uma solução mais justa e equitativa. O que é o equitativo? A gente falou isso lá na lei de introdução. Equitativo é o equilíbrio, né? Ele não fica preso à figura fria da legislação e ele vai buscar um julgamento mais justo, né? Então, eu falei há pouco que o Código Civil de 2002, a sua base é a boa-fé, é o princípio da boa-fé. Então, o juiz ele vai prestigiar esses valores da probidade, da boa-fé, e essas normas privadas, ele pode acioná-las de uma forma mais branda ao caso concreto,
e que seja de uma forma mais justa. Então, o Código Civil de 2002, ele proporciona ao juiz a aplicação da norma, uma vez que ele tem que julgar de acordo com a norma, mas ele aplica essa norma de uma forma mais justa. Ele não precisa aplicar efetivamente ao arrepio da lei, né? Se aquela lei for muito dura em relação ao caso concreto. Ele pode adequar a norma ao caso concreto de uma forma que a solução seja mais justa às partes, tá? Outra coisa que o Código de 2002, ele afasta alguns institutos que eram utilizados pelo Código de 16 e ele facilita a operacionalidade do Código Civil. Então, ele eliminou o Código de 2002, ele eliminou institutos jurídicos que não trazia uma satisfação de eficácia. Ou seja, a aplicação, muitos daqueles institutos deixavam de ser aplicados porque não tinha operacionalidade. Eu não conseguia aplicar os institutos, seja pela mudança da sociedade, seja pelas regras acabarem não sendo aplicadas por não serem justas ao caso concreto. E aí o Código de 2002 altera isso, altera essa condução, né? E hoje a gente tem um código que é de mais fácil operacionalidade. É mais tranquilo você aplicar o Código de 2002 em decorrência desse princípio básico que ficou determinado pelo legislador. E aí vamos efetivamente entrar na nossa matéria e hoje a gente vai falar das pessoas. O que são pessoas, né? Pessoas, a gente pode falar de forma coloquial, pessoa é todo indivíduo, né? Eu sou pessoa, você é pessoa, né? E aí de forma mais se for filosófica, né? Pessoa é o indivíduo que detém razão, né? E se a gente pensar para a gente enquanto conceito de jurídico, a gente vai dizer que pessoa é todo ente físico ou jurídico suscetível de direitos e obrigações, tá? Então, pessoa é todo ente físico ou jurídico. Pessoa física, eu, você, né? Nós somos pessoas físicas. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, nós estamos falando de um estabelecimento comercial, né? Nós estamos falando de empresa, tá? Isso é pessoa jurídica. E mais à frente nós vamos falar da pessoa jurídica. Mas hoje, efetivamente, vai ser das pessoas físicas, pessoas naturais, né? Então, quando a gente fala de pessoa natural ou física, é o ser humano considerado como sujeito de direitos e deveres. Esse é o conceito do que vem a ser pessoa física para o direito. É todo ser humano considerado sujeito de direitos e deveres, tá? O primeiro artigo do Código Civil vai dizer: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Esse é o conceito de pessoa para o Código Civil de 2002. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Quando a gente fala em relação jurídica, a gente está falando da relação na vida social que é regulada pelo direito. Qual que é a relação jurídica entre nós, né? Eu enquanto professora e vocês enquanto alunos. Antes da existência da nossa relação, há a existência de outras relações que levam a nós. Primeiro, a minha relação empregatícia em relação a Crotons, a Unic, né? Eu tenho uma relação jurídica, eu, Karina,
para com o grupo Croton, com a Faculdade Unic, com a Universidade de Cuiabá Unic. Esse é um ponto. Vocês, enquanto alunos, vocês têm uma relação comercial, né, de ensino. Cada um de vocês tem um contrato, né, de prestação de serviço de ensino com a Unic. E a partir deste contrato, do meu contrato e do contrato de vocês, surgem o nosso aqui, que é o meu enquanto docente e vocês discente, né? O meu é de tentar passar ao menos um pouquinho do conhecimento do que vem a ser direito civil. E o de vocês, além de aproveitar deste conhecimento, dessa oportunidade de conhecimento, aí vocês ainda têm, enquanto obrigação contratual, arcar com a mensalidade, realização das provas e frequência, né, para atingir uma determinada quantidade de pontos, pelo menos 75% das frequências. Todas essas obrigações, né, são decorrentes dos nossos contratos, né? Assim como também tem direitos, né? O meu caso, eu tenho a obrigação de prestar as aulas aos senhores, e enquanto isso eu tenho direitos de receber por essas aulas, né? Receber o salário, receber 13º, férias, FGTS, todos os encargos trabalhistas que estão relacionados ao meu contrato. Assim como os senhores têm o direito de uma prestatividade excelente de educação, né? Então, nós, professores, temos a obrigação de prestar aos senhores, enquanto direitos dos senhores, exímias aulas, seja virtuais, pessoais, do jeito que for, né? Então, essa relação jurídica, aqui eu dei vários exemplos de relação jurídica, a minha com a Unic, de vocês com a Unic, a minha com os senhores, né? A relação jurídica, o casamento, né? Aqueles que são casados, né? Seja casados de casamento, como diz minha sobrinha, seja tão somente aqueles em união estável, né? Também cria-se tantos direitos quanto obrigações, né? Então, infinitas são, diante da nossa vivência, do nosso dia a dia, as relações jurídicas que perfazemos, né? Quando você despretensiosamente vai na cantina da faculdade e compra uma coca e um salgado, ali está criando-se uma relação jurídica de compra e venda, né? Então, eu estou comprando a coca com salgado e alguém está me fornecendo essa coca com salgado, tá? Então, hoje, se você olhar à sua volta, tudo está à sua volta, trata-se de uma relação jurídica. Algumas com fatos bem mais marcantes, outras nem tanto, mas todas elas trata-se de uma relação. O sujeito dessa relação jurídica vai ser sempre o ser humano, tá? E na condição do que a gente chama de ente social, tá? Essa relação jurídica, qualquer uma dessas situações que a gente se colocou aqui, de relação jurídica, o sujeito dessa relação, a gente está falando de pessoas naturais, sempre será o ser humano, tá? Sempre será o ser humano. Ah, Karina, mas eu não tenho... Você falou em relação a Croton é empresa e tal. Ainda que, né, a relação jurídica aqui trata-se com... Eu sou o ser humano, né? É claro que a gente vai ter uma diferenciação e a gente vai ver isso quando a gente estiver falando efetivamente de pessoa jurídica. O que vai ficar de diferente em relação aos sujeitos dessa relação, tá? Mas deixa lá para pessoa jurídica e não agora. Bom, e o que é personalidade, né? Eu falei de pessoa jurídica, pessoa física é aquela que tem capacidade em adquirir deveres e obrigações. Então, personalidade é essa aptidão, tá? É a possibilidade que você tem
de adquirir direitos, contrair obrigações ou deveres na ordem civil. Essa possibilidade que lhe garante, enquanto ser humano, tá? De você, personalidade, é o fato de você, enquanto ser humano, poder adquirir direitos e contrair obrigações. Tá? Então, ó, personalidade é essa aptidão que você adquire para ter direitos e obrigações. Pois bem, como que eu vou adquirir personalidade? Né? Tem duas teorias básicas, assim, tem mais teorias, mas as duas principais teorias, uma delas vai se chamar teoria natalista. Essa é a teoria adotada pelo Código de 2002 e vai dizer que essa personalidade jurídica, que é a personalidade tal qual o ser humano tem de adquirir direitos e obrigações, ele vai iniciar com o nascimento com vida. Tá? Então, nasceu com vida, eu tenho a possibilidade de... Nasceu com vida, eu tenho a personalidade jurídica constituída. Aquele que nasceu com vida, ele vai ter os seus direitos e obrigações postas, tá? E o que vem a ser nascituro, né? A gente tem assim, ó, nascituro, neomorto e natimorto. Nascituro é tão somente aquele que foi concebido, que foi constituído. Então, eu tenho o encontro do ovo ou óvulo, como preferirem, com o zigoto, né? E aí, eu tenho a formação do nascituro. Então, a partir da concepção, eu tenho a formação do nascituro. É do serzinho, né? Que está sendo gerado lá no ventre materno. Quando ele está lá dentro da barriga da mãe, vamos falar de forma bastante coloquial. Quando aquele serzinho está crescendo, independente de estar com 1, 2, 3 semanas, independente da mitose ou meiose que ele já participou, enquanto ele estiver dentro da barriga da mãe, ele vai chamar de nascituro, tá? Nascituro. Então, enquanto ele estiver sendo gerado, enquanto ele estiver sendo formado lá no ventre materno, ele recebe o nome de nascituro. O que a gente chama de bebê, neném, de N nomes, né? Aqueles que tiveram filho e tudo. Para o direito é nascituro. Então, concebeu, tá lá na barriga da mãe, nascituro. Pois bem, e aí o direito vai dizer que se esse nascituro, né, Código de 2002, vai dizer que quando o nascituro, ele nasce com vida, ele adquire personalidade jurídica. Mas antes de falar aqui em relação ao nascituro, tem outros 2 nomes que eu falei, que é o natimorto, né? Natimorto é aquele que nasceu, mas ele não teve, ele não nasceu com vida. Ele já nasce sem vida, tá? Natimorto. Nasceu, mas ele não chegou a ter vida, né? Ele já nasceu morto. Seja, né? Não teve qualquer respiração, né? E o outro que eu falei, que é o
Puxa vida, agora eu perdi o nome. Nascituro, natimorto. Isso! Oh, valeu, obrigada. Tava aqui tentando lembrar. O neomorto. O que é o neomorto? Nasce com vida. O que é nascer com vida, Karina? Você nascer é a retirada do ventre materno. Então, a partir do momento que retirou-se do ventre materno, que se afastou da mãe, né? Você retirou, isso é o ato de nascer. E aí, o que é nascer com vida? É você respirar fora do ventre materno, né? Você respirar, encher os pulmões, né? E aí, antes, os médicos, para que a criança fizesse isso, né? Nascituro, a hora que saísse do ventre da mãe, fazia para encher os pulmões, ele, ó, dava um tapa na bunda do neném, do bebê, para o bebê chorar. Então, esse ato de chorar, ele enchia os pulmões e aí colocava para fora. E aí demonstrava-se o nascimento. Oi? Só para te interromper um pouquinho, esse nascer com vida foi retirado do ventre e respirou. Faz diferença se cortou ou não o cordão umbilical para separar totalmente da mãe? Não, tá? Não. Até porque hoje a gente tem uma... Na verdade, isso vem dos antigos, depois condicionou-se de forma diferente. Hoje você tem um parto que eles chamam de parto humanizado. Então, se a mulher tem parto normal, né, que hoje boa parte das mulheres elas buscam, né, por um parto normal, ela expele, né, vamos colocar assim, a criança do seu ventre, e a ideia é que a criança fique ainda ligada pelo cordão umbilical por um período mínimo de 2 horas. Entendeu? A criança que nesse sentido, para ela nascer com vida, o fato dali, o cordão umbilical, ele não remete à criança, depois que ela foi retirada do ventre, ela não remete em termos de oxigênio, né? Ela só vai estar transportando a questão alimentar, né? Então, o fato da criança, dela nascer com vida e ainda continuar ali com o cordão umbilical sem o corte, não há diferenciação. Mas qual que é a diferenciação aqui, né? Se essa criança, ela nasceu com vida, ou seja, nasceu, foi retirada do ventre da sua mãe, ela respirou, então ela deu-se a vida, né? Ela tem a vida. Só que imediatamente, né, logo depois ela veio a falecer, tá? É o que a gente tem de neomorto. Então, o nascituro, né, aquele que ainda está na vida intrauterina, quando ele nasce, se ele respirou, ele nasceu com vida. O neomorto, ele está na vida intrauterina, o nascituro está na vida intrauterina, ele nasce, respira e continua vivendo, e aí vem a falecer, é o neomorto, né? Repetir. E se eu tenho o nascituro, está na vida intrauterina, a hora que ele nasce, ele já nasce morto, ou seja, ele não tem esse ato de respiração, ainda que seja 1, 2 vezes, ele não tem esse ato de respiração, ele já nasce morto, é o que a gente tem de natimorto, tá? Então, neomorto nasceu com vida, respirou, nasceu com vida, só que ele falece logo em seguida. E o natimorto, ele já nasce sem vida, tá? Não tem nem qualquer situação de respiração. O nascituro é aquele que foi concebido e ainda não nasceu, tá? E aquele que já nasceu com vida e continua com vida, né? Esse sim vai adquirir a personalidade jurídica, ou seja, ele pode adquirir deveres e direitos e obrigações. Então, nascituro, voltando, é o que ainda está por nascer. Pelo Código Civil, ele ainda não tem personalidade jurídica. Então, o nascituro, ele ainda não tem esse direito de direitos e obrigações,
tá? Porém, senhores, aqui o código vai dizer assim, ó, a princípio, ó, ele não pode ter direitos e obrigações. Mas aí o código vem e fala assim, ó, pera lá, ele não pode adquirir obrigações, mas direitos eu lhe asseguro que ele tem. E aí o Código Civil, de uma forma bem natalista mesmo, bem, eu diria que até de forma religiosa, vai dizer que esse nascituro, ele tem direitos desde a sua concepção, tá? Tanto assim que o Código Civil, ele permite, se for necessário, pagamento de pensão alimentícia para nascituro, tá? Mas o mesmo código, ele vai dizer que esse nascituro, ele não tem efetivamente direitos, tá? Por quê? Porque o código fala que direitos, eu só efetivamente me asseguro de direitos se eu tiver o nascimento com vida. Mas ele vai dizer que esse nascituro, aquele serzinho que está sendo gerado lá, ele tem uma expectativa de direito. E aí ele vai dizer assim, ó, eu tenho uma expectativa de direito, mas eu tenho uma condição suspensiva aí desse direito. Por quê? Efetivamente, ele só vai ter esse direito se ele nascer com vida. Porque se ele nascer, mas ele nascer sem vida, se ele for um natimorto, ele sequer será beneficiado com qualquer situação de sucessão, de herança, de qualquer coisa nesse sentido, né? Agora, se ele nasce, respira e morre, nesse caso, ele tem direito, ele adquire direitos. Efetivamente, aquela expectativa de direito, a partir do momento que ele nasceu, respirou, se faz, tá? Então, sempre que pensar efetivamente em direito, é aquele que nasceu com vida. Ao natimorto, ao nascituro, desculpa. Essa expectativa de direito já lhe garante algumas situações, tá? Eu falei há pouco que garante uma pensão alimentícia, por exemplo, né? Se eu tenho um nascituro, e esse nascituro já é identificado algum tipo de anomalia, né? Um exemplo aqui, espinha bífida, né? Espinha bífida é quando a coluna, tô falando de forma bastante leiga, tá, gente? Mas a espinha bífida é uma forma quando você tá tendo toda a formação do feto, a coluna, ela é gerada fora, né, do lugar, ela é fora das costas, literalmente, assim. E aí, o que acontece? Esse nascituro, se for isso identificado, hoje você tem possibilidades, né, de você fazer uma cirurgia intrauterina. Tem médicos que conseguem fazer já, recolocar essa coluna, né, a coluna vertebral, no local. E isso lá no ventre da mãe, lá dentro da placenta, né? É uma forma bastante, hoje já testada e tal, mas é uma forma bastante inovadora. Porque o que acontece? Quando a criança nasce com que a gente chama de espinha bífida, ela tem dificuldades de locomoção. Geralmente, ela não tem... ela nasce já paraplégica, né? Então, não tem a movimentação das pernas em decorrência dessa coluna. Então, é uma forma. E aí se identifica esse feto com tal anomalia e precisa dessa cirurgia e tal. E suponhamos que o casal, né, que não era casal, essa concepção foi feita de qualquer outro meio que não era na formação da família, você pode vir a pedir a pensão em relação a isso, auxílio em relação a isso, tá? E aí o direito civil, ele vem proteger o nascituro nesse sentido.
essa expectativa de direito, essa expectativa, inclusive, de vida, né, faz com que o operador do direito busque isso em relação ao nascituro. Então, o código, em que pese ele fala que a personalidade jurídica vai iniciar com o nascimento com vida, ele protege desde a concepção, tá? Ele faz essa proteção desde a concepção. Fala, Sandro. Eu tenho uma pergunta, Sim. na verdade duas. Vamos lá. Quando diz que a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção, eu imagino que um dos direitos aí que a lei deve pôr a salvo é o próprio direito à vida. Sim, sim. Então, sim, eu vou fazer uma pergunta sem entrar no mérito aí polêmico, mas só para fins didáticos mesmo. No caso de uma concepção que ocorreu em virtude de um estupro, né? Então, houve a concepção e a lei permite o aborto. Como é que, didaticamente falando, claro, né? Sem entrar na polêmica do caso, mas como é que esse nascituro tem o seu direito à vida preservado? É uma pergunta. E outra, se a partir da concepção forma-se um embrião, né? Esse direito vale também para os embriões que são feitos in vitro, que ele também é um embrião e fica congelado para um uso posterior? Então, vamos lá. Legal, gostei de suas perguntas, as duas. Primeiro ponto aqui, a sua primeira pergunta foi em relação da concepção vinda de um estupro. Em regra, o que a gente tem, o direito brasileiro, ele proíbe o estupro sim, né? O aborto, né? Ele proíbe o aborto. Mas ele faz uma exceção em relação ao aborto, da possibilidade em virtude de um estupro, né? E aí a sua pergunta base foi, eu não tenho uma divergência entre o Código Penal que me autoriza o aborto e aí o Código Civil que emana esse direito ao nascituro desde a concepção. Aqui, Sandro, aqui a gente vai ter um equilíbrio de princípios, tá? Então, ao primeiro momento, a gente vê uma divergência em relação às legislações, tanto de legislação penal quanto de legislação civil. Mas o maior interesse aqui é da mãe, né? Que é o direito da pessoa humana, né? A dignidade da pessoa humana. E a mulher, a partir do momento que trata-se de um estupro, permitir, né? É uma escolha da mãe, tá? Nem toda mãe que é estuprada, ela escolhe pelo estupro. Essa é uma decisão dela. Ela é livre para fazer essa escolha. A legislação lhe permite, né? Mas diante dessa concepção, seria uma tortura maior à mãe e a própria criança nascer decorrência de um estupro, né? Porque imagine a mãe que tem uma criança que ela vai olhar e vai lembrar do ato que lhe foi cometido a cada vez que ela olhar para essa criança. Então, o trauma para a mãe e o trauma para a própria criança é muito maior, né? E ele vai sobressair, vai estar acima de qualquer interesse ou qualquer proteção que tenha o Código Civil nesse sentido. Tá? É claro que se a gente for para o ramo polêmico das coisas, seja por decorrência da ciência, seja por decorrência de religião, a gente pode ter uma ideia diferente em relação a isso. Mas em relação ao direito, essa pseudo-divergência entre as normas, né, esse embate entre as normas, faz com que prevaleça, né, o princípio da dignidade da pessoa humana a esse direito do nascituro de concepção. Mas ele assim, é um tema muito sensível, eu diria para você. É um tema muito sensível. Dentre muitos assuntos que a gente fala em direito constitucional, em direito civil e tal, é um dos assuntos bastante sensíveis por conta de toda uma
toda uma moral que a gente tem em relação à concepção. E ao embrião? Ao embrião também tem esse direito, né, essa proteção? Não. Sabe por quê? O embrião não é nascituro. Nascituro tem que estar lá no ventre da mãe. Então, enquanto esse embrião, né, que a gente vai ter a concepção in vitro e vai estar lá congelado, armazenado, até que seja os pais ou alguma outra família que venha adquirir esse embrião no intuito de serem pais, enquanto ele está lá no vidro, enquanto ele estiver lá congelado, ele não tem sequer essa expectativa de direito. Ele não está sendo formado, ele foi tão somente concebido, né? Então, o Código Civil só vai ter a proteção efetiva do que a gente chamou aqui de embrião quando efetivamente ele estiver no papel de nascituro. Aí sim ele terá a proteção do Código Civil, certo? Espero que eu tenha respondido a contento. Se não, pode falar aí, Sandra. Outro ponto, então, esse nascituro, ele tem essa expectativa de direito, mas ela vai estar condicionada, né? Ela vai estar suspensa, porque efetivamente, né, ele só vai ter esse direito a partir do momento que ele nasça com vida. E a outra teoria, que também está relacionada a isso, é a teoria da concepcionista. O que é a teoria concepcionista? Que não é a teoria adotada pelo nosso código. É que o nascituro, ele já tem personalidade. Essa personalidade de adquirir direitos e obrigações nasce com a concepção, né? Então, se a gente pensar em relação a essa teoria, o embrião lá, mesmo que esteja in vitro, né? Eu já poderia dizer, já teve a concepção. Então, eu também teria a proteção, né? Em que pese o código, a teoria, eles vão falar em nascituro. Se é nascituro, tem que estar no ventre, obrigatoriamente, né? E aí, o que vai acontecer? Pela teoria, lá né, que foi adquirida, essa personalidade jurídica, ela foi adquirida com a concepção, vai estar restrito a alguns direitos. Então, em relação aos direitos patrimoniais, eu só vou adquirir direitos patrimoniais, essa expectativa de direitos patrimoniais só efetivamente será consolidada a partir do nascimento com vida, né? Então, ele vai dizer assim, a personalidade jurídica, eu vou ter a personalidade jurídica formal e a material. A formal, a partir da concepção. Então, houve a concepção, eu já tenho essa personalidade jurídica formal, né? Agora, material, a efetiva, né? Esses direitos efetivos, eles só se dão com o nascimento com vida. Então, tive a concepção, eu adquiro a personalidade jurídica, mas efetivamente, né, todos esses direitos e obrigações, ela se dá com o nascimento com vida, tá? Essa teoria foi mais a título ilustrativo em relação a diferenciar da teoria natalista, porque a teoria natalista efetivamente é a teoria que está embasando o nosso Código Civil de 2002. Bom, quando fala em direitos da personalidade, então, personalidade nada mais é do que a aptidão de adquirir direitos e obrigações. Os direitos dessa personalidade. Então, você dá direito à integridade física, intelectual, moral, né? Direito à vida, liberdade, saúde, honra, imagem, né? Privacidade, à intimidade. Todos aqueles direitos que está no rol do artigo 5º da Constituição Federal está inerente a todos aqueles que têm personalidade, né? Então, a partir do momento que você nasceu, efetivamente, nasceu com vida, você tem os direitos inerentes à sua personalidade, né? Então, você está resguardado de todos os direitos que estão inerentes à sua personalidade. Quais são as características desses direitos? Então, do seu direito à vida, à saúde, à liberdade, à intimidade.
que está inerente, né? Quais são as características desses direitos? Eles são intransmissíveis, ou seja, esse direito é seu. Você não pode transferir, você não pode ceder esse direito para ninguém, né? Não importa se é gratuito ou se vai ser oneroso, se você vai receber. São direitos que são tão somente seus, tá? Isso cabe a você. Você tem direito à liberdade, você tem direito à vida, você tem... esses direitos são tão somente seus. Há algumas exceções? Há. Raras, mas tem. Exemplo, né? Quando você cede o uso. E quando eu cedo? Direito à imagem, direitos autorais, né? Então, eu escrevi um livro. O direito de escrita daquele livro é meu, direito autoral, né? Então, os artigos quais eu publico, direito autoral meu. Eu escrevi aqueles artigos, eu não copiei de ninguém, eu escrevi. Então, aí o que eu faço? Só que eu vou publicar esse artigo, né? Quando eu vou publicar, que eu vou dar publicidade ao meu artigo, eu assino e dou direitos, né? Eu vou ceder os meus direitos autorais a uma revista. Eu vou permitir que aquela revista publique meu artigo, né? Quando eu tiro uma foto, né? Tiro foto. E eu não, né? Que eu não sou, mas uma modelo, ela tira foto e permite a publicação da sua foto na revista, no jornal, ou qualquer lugar que seja. Quando ela assim o faz, ela está cedendo o seu direito de imagem, né? O artista na novela e tal, novela, filme, ele está cedendo o seu direito de imagem. Se vocês ligarem a webcam de vocês agora para mim, né? Vocês estão cedendo o direito de imagem de vocês. Por que eu estou dizendo que vocês estariam cedendo o direito de imagem? Porque lá no início da nossa aula eu fiz um contrato com os senhores. Eu adverti que a aula estava sendo gravada e que, se vocês assim entendessem por não permitir, que permanecessem com as câmeras desligadas. Então, se algum de vocês ligarem a câmera para que eu possa ver ou interagir aqui em relação a mim, ou se mostrar aí pelos colegas, você está permitindo que eu vincule a sua imagem quando eu publicar o vídeo, né? Então, aqui a seção do uso desse direito, tá? Mas, em regra, esses direitos são intransmissíveis. Você vai ceder o seu direito de imagem, mas você não está transferindo efetivamente esse direito. Você está permitindo a vinculação da sua imagem, tá? Outra característica, eles são irrenunciáveis, ou seja, você não pode descartar esses direitos, você não pode abdicar, você não pode abandonar esse direito. Esse direito à vida é seu, e mesmo que você não queira ter esse direito, ele é seu e vai continuar sendo, tá? Você não tem como abrir mão desse direito, você não pode abrir mão desse direito, né? Da mesma forma que eles são imprescritíveis, ou seja, ele não vai se perder com uso, desuso, deixar de fazer algo pelo decurso do tempo, né? Você não deixa de ter, você não vai perder porque você não usou, sei lá, né, o direito à vida. Ainda que você não viva de forma completa, da melhor forma possível, você tem esse direito e você não tem, mesmo que você não use a sua vida da melhor forma possível, né? Ainda assim, esse é um direito que está inerente a você, né? Mesmo que você não use, né? Eu não uso minha imagem. Não usar a imagem não quer dizer que você não tenha esse direito. Direito à saúde. Professora, eu não vou ao médico e tal. Mas isso não quer dizer que esse direito não esteja contigo, né? E você pode usá-lo, né? A qualquer momento. Aqui, eu deixei como observação 2 pontos aqui. Em relação ao dano moral.
Quando a gente fala em dano moral, o que vocês têm que ter em mente é que dano moral é uma lesão aos direitos da personalidade. Então, eu tenho dano moral quando eu tenho lesão à minha imagem, à minha vida, ao patrimônio não vai ser dano moral, mas vai ser dano material, né? Qualquer um daqueles direitos que a gente falou anteriormente, né? Quando eu tenho alguma lesão a qualquer um desses direitos, é o que a gente tem de dano moral, tá? Agora, a pretensão, a reparação desses danos, ela sim está sujeita aos prazos prescricionais. Então, vamos lá. O que é prazo prescricional, né? O que acontece? Eu tenho um direito, né? Você lesou minha honra, e aí eu tenho um período, não vou entrar aqui especificidade de tempo, tá? Eu tenho um lapso temporal, um período de tempo do ato que foi cometido, né? Até determinado período para eu requerer a reparação desse dano. Se eu não fizer nesse período, né? Então, teve uma lesão em relação a um dano moral, né? O artigo do Código Civil, ele vai dizer até quantos meses, quantos anos você tem que pedir essa reparação. Se você não fizer, eu continuo tendo direito? Continuo tendo direito, mas esse meu pedido, a gente vai dizer que ele prescreveu, tá? Então, foi cometido a mim um dano moral e eu não me socorri do judiciário, né? Eu não busquei a reparação desse dano no judiciário no período de 3 anos. Vamos considerar em relação a esse dano moral que eu estou falando, que é aleatório, suponhamos que o prazo para eu requerer esse dano seja de 3 anos. Então, aconteceu o dano, suponhamos que o dano tenha acontecido hoje, 22/4 de 2020. E eu disse para vocês que o período prescricional desse dano seja de 3 anos. Isso quer dizer que eu tenho que requerer até 21/4 de 2023, tá? Então, eu tenho que buscar o ressarcimento desse dano até 21/4 de 2023. Se eu não fizer até essa data, esse meu direito prescreveu. Eu perdi a oportunidade de buscar reparação ao dano que eu sofri, tá? Esse período que eu estou dando aqui de 3 anos, não estou dizendo que seja, tá, gente? É só em relação ao meu exemplo. Esse período de 3 anos aqui, ó, é o que a gente chama de prazo prescricional. Se eu não requerer nesse período, eu prescreveu o meu direito, tá? Professora, Oi, Sandro. e qual a diferença para decadencial? Prescricional e decadencial? Então, eu vou falar assim, ó, de forma muito simplista, tá? Tá. A prescrição, o seu direito, ele persiste. A lesão, ela existiu. Só que eu não vou me socorrer do direito, eu não vou ter a reparação desse direito porque eu deixei decorrer o prazo, tá? Mas o direito, ele ainda continua. A lesão, eu sofri a lesão, tá? Mas por inércia, né, por omissão minha, por eu, enquanto ter sofrido a lesão, por sujeita de direito em relação à lesão, eu não busquei a reparação. E na decadência? A decadência, ela também é um prazo, ela também tem um prazo determinado. Mas quando ultrapassa esse prazo, eu não tenho mais o direito e o meu direito deixa de existir. Na decadência, esse direito ele deixa de existir. Então, além de perder a possibilidade de buscar a reparação, o direito que eu tinha, ele também deixa de existir.
Eu vou dar um exemplo aqui, não no direito civil, vou dar um exemplo no direito do trabalho, tá? Para tentar exemplificar de forma mais tranquila a prescrição e a decadência. Na prescrição, ó, na Justiça do Trabalho, quando tem o término do contrato de trabalho, terminou o contrato de trabalho, vamos supor em 15/4 de 2020. A Justiça do Trabalho, o artigo 11 da CLT, vai dizer que você tem até 2 anos para requerer todos os seus direitos em decorrência daquele contrato de trabalho. Então, se foi 15/4 de 2020, você estaria até 14/4 de 2022 para entrar com ação. Uma ação trabalhista requerendo todos os haveres decorrentes daquele seu contrato. Então, férias, 13º, FGTS, as guias para habilitação de seguro-desemprego, por exemplo. Se você não entrar nesses 2 anos, esse prazo é prescricional. Esse seu direito continua persistindo. Você trabalhou, você continua tendo direito às férias, você continua tendo direito ao FGTS, ao pagamento da multa do 477, por exemplo, que é o atraso no pagamento das verbas rescisórias. Esse direito, ele persiste, só que você deixou prescrever a oportunidade que você tinha de buscar esse direito. Isso é prescrição. E a decadência? Decadência, eu também vou usar um exemplo da Justiça do Trabalho. Aquele dirigente sindical, ele tem o que a gente chama de estabilidade. O que vem a ser essa estabilidade? No período que aquele funcionário, né, que atua no sindicato e está lá na diretoria do sindicato, ele, desde o período da sua candidatura até 1 ano depois do mandato dele, ele não pode ter a rescisão do contrato de trabalho. Ou seja, não pode romper o contrato de trabalho, não pode terminar o contrato de trabalho de forma coloquial, não pode mandar embora aquele funcionário, né? E aí, o que acontece? Só que a CLT vai dizer o seguinte, ó, em regra, ele não pode ser mandado embora mesmo. Mas se ele cometer alguma falta grave, alguma justa causa, desde que tenha uma ação para apuração de inquérito, né? A gente vai chamar de inquérito para apuração de falta grave, que vai tramitar na Justiça do Trabalho, e se na sentença entender que ele efetivamente cometeu a falta grave, eu posso ter a dispensa desse funcionário. Aí, o que acontece, né? Esse funcionário, no decorrer dessa estabilidade, do período lá que ele não pode ser mandado embora, ele comete uma justa causa, né? O que o empregador tem que fazer? O que o dono da empresa tem que fazer? Do ato que foi cometido pelo empregado de justa causa, aquele empregado que não pode ser mandado embora, mas ele cometeu uma justa causa, o empregador, ele tem 30 dias para acionar a Justiça do Trabalho, para entrar com inquérito, para apurar essa falta grave do empregado. E aí é o seguinte, se ele não fizer nesses 30 dias, ele perdeu o prazo, né, para arguir. E ele perdeu o prazo e perdeu o direito de fazer. Quando ele não entra no prazo de 30 dias com essa ação para apurar o inquérito para apuração de falta grave, decai o direito dele. É como se ele tivesse perdoado aquele funcionário pela falta grave cometida. Então, na decadência, além de ter inércia do detentor do direito, ele perde efetivamente o direito, né? Na prescrição, o direito persiste, mas ele deixou decorrer o tempo, né? E não entrou com ação. Na decadência, ele também decorreu o tempo, não entrou com ação, só que aquele direito que ele tinha não tem mais, ok? Isso eu tô falando de forma muito sucinta. Vocês vão ter aula, né? Para ter essa explicação de forma mais aprofundada do que vem a ser prescrição e decadência. Mas tanto um quanto o outro decorrem da inércia daquele que é detentor do direito,
né? Em relação à reparação aqui, você tem um prazo para entrar com a ação. Se você não entrou, né? Você não entrou, cabe a você chupar o dedo, né? Porque perdeu o direito, perdeu a oportunidade de ter a reparação. Professor, Oi, pode falar. Só voltando um pouquinho sobre o que a senhora estava falando sobre o direito de imagem, por exemplo. Como que funciona o direito de imagem, por exemplo, desses jornais policiais, sites de internet, esse tipo de situação, quando eles chegam, por exemplo, lá numa delegacia e eles filmam um suspeito? Como que funciona? Então, eles têm o direito de fazer isso? O que tem? A gente vai ter aí dois princípios do direito, tá? Os dois princípios são constitucionais. O de direito de imagem e, em contrapartida, o direito da publicidade também, tá? E aí você tem, em algumas situações, principalmente a esses que foram detidos e tal, que são principalmente, né, essas notícias crimes, né, o jornalismo, ele detém, né, em relação ao princípio da publicidade, né, e aí a gente tem um equilíbrio entre esses dois, equilíbrio não, você vai ter uma briga mesmo em relação a esses dois princípios, né, assim como a gente tem, às vezes, da publicidade, essa questão de jornalismo e tal, e também do princípio do esquecimento. Porque, às vezes, cometeu-se um crime lá atrás e tal, né? Principalmente penal, assim, que a coisa é muito fervorosa em relação à mídia, aconteceu lá atrás. Só que aí o que acontece? Passado um tempão, esse crime vem novamente à tona. Então, você não dá o direito ao esquecimento, né? Então, a publicidade aqui, ela bate de encontro ao esquecimento, nesse sentido. Então, em relação à publicidade, eu acabo tendo uma prevalência nessa situação qual você colocou ao princípio de direito à imagem, certo? Gente, já são 8h24, eu preciso fazer um intervalo, até mesmo contra a minha vontade. Mas a gente volta daqui 20 minutinhos, pode ser? Sim. Só para eu respirar e pegar outro copo de água aqui que já acabou, senão vou ter que levantar no meio aqui. E aí, deixa eu só pôr a lista aqui dos alunos, porque eu vou precisar... eu preciso tirar foto dos que estão aqui presentes nessa aula, porque depois eu tenho que mandar para a coordenação. Pera aí, é só do nome de vocês, tá? E aí vocês entram no segundo link, tá? Daqui 20 minutinhos eu volto e a gente parte do slide 10 aqui. Na verdade, do 11. Feito? Então, ó, até daqui a pouquinho eu espero vocês, tá bom? Tá bom. Beijo por Obrigada. enquanto. Tô deixando de gravar aqui. Eu fui.